Bom, então vamos lá. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Thaís Raia, sou diretora de empreendedorismo feminino pela Abra São Paulo. Iniciei esse trabalho no ano passado, junto à diretoria aqui da Regional de São Paulo, para fomentar a participação de mais mulheres à frente das agências. Pelo que a gente vem mapeado, a gente não chega em 20% dos associados. Então, temos muitas mulheres no mercado, mas nem todas em cargos de liderança, gestão. E o objetivo com essa diretoria é a gente fomentar mais esse tipo de diálogo, de educação empreendedora, de networking. E o Conversas Reais é um projeto em que a gente traz um bate-papo com a mesma abertura que a gente teria de dar um conselho para uma amiga que precisa de uma orientação, ou que a gente, de repente, descobre um caminho das pedras e consegue ajudar outras mulheres também. Então, ele tem esse objetivo de trazer uma conversa sem vaidades, sem a gente ter subjetividades e indo direto ao ponto, trazendo conselhos que são práticos, que são úteis, que a gente pode aplicar hoje nas empresas. E a Carol aceitou esse convite prontamente, então eu queria agradecer demais, Carol. A Carol é fundadora da MAP e a MAP tem o foco na área da saúde, então ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, do porquê que ela escolheu nichar a agência. E eu tenho uma agência que não é nichada, então estou super curiosa para ouvir o que a Carol vai colocar aqui. Acho que a gente expande o nosso conhecimento, a nossa forma de ver também os negócios. Então, para quem eu ainda não tive o prazer de conhecer aqui, também me coloco à disposição. A gente também tem um grupo no WhatsApp para continuar essas conversas depois. E o Abrade delas a gente faz com uma certa recorrência aí, mais ou menos a cada um mês e meio a gente tem mais um encontro. Então, provavelmente ainda teremos mais um esse ano. E muito obrigada, aproveitem bastante. E, Carol, super obrigada também. Meninas da Brade, agradeço o apoio e toda a parceria de vocês. Ah, legal. Thaís, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A Brad também, sempre parceira. Muito bom ser associada aqui. E obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá. Como eu falei para as meninas, é uma apresentação curta que vai até umas 2:30 da tarde. Acho que não tem problema atrapalhar o almoço de ninguém. Tá todo mundo super afim. Então vamos lá, bom dia a todas e todos, né? Que vimos que tem meninos aqui, o que é muito bom também, que aí a gente abre um pouco mais. Então eu começo a falar aqui sobre a MAP, por que que eu decidi nichar minha agência, um pouco da minha história aqui, que eu acho que vale a pena, que está bem dentro desse contexto, né? Então, aí eu sou Carol Lima, meu nome é super comprido, então eu só uso Carol Lima mesmo, eu tenho 43 anos. Semana que vem faço 44, fica a dica aí para quem quiser mandar um presentinho. Então, sou mãe da Maria, Maria tem 8 anos, meu maior amor do mundo. Sou companheira do Ivan há 20 anos, que é meu sócio de vida e sócio na MAP também. E sou filha aí do João e da Zélia com bastante orgulho, né? Eu sou graduada em Publicidade e Propaganda, tenho um MBA em Marketing e Comunicação, uma especialização em Branding e Marketing Digital. E aí já são 20 anos de carreira, né? Então, assim, eu fiquei durante muito tempo no corporativo e sempre atuando em instituições de saúde. Então, grandes instituições de saúde sempre à frente do marketing. Então, Grupo Fleury, AC Camargo, trabalhei um tempo no Oswaldo Cruz também. Então, por isso também essa especialização da MAP em saúde, né? E atualmente eu sou, né, a sócia da MAP, gestora de estratégia e cultura aqui na agência. Então, quando a gente fala muito essa questão de nicho, né? E aí, quando eu olho muito para o que a MAP faz, e aí tem essa frase, né, que eu gosto de usar. Então, quem tenta falar com todo mundo não consegue falar com ninguém. Então, até um estudo recente aí da HubSpot, que 73% das agências relatam algum tipo de dificuldade de se diferenciar do mercado, enquanto que 52% destas agências pedem propostas para concorrentes com foco setorial bastante claro, né? Então, deixa eu só tirar a tela aqui rapidinho. Então, né, as agências nichadas, ela tem 3 vezes mais taxa de retenção e 2 vezes mais lucratividade média do que as agências generalistas. Isso é um dado de 2024 da agência Analytics, então eu trago
alguns dados aqui até para poder contextualizar um pouquinho e aí a gente vai trocar essa ideia aqui um pouquinho. Então, quando eu falo a respeito dessa diferença, né, entre o que é generalista e o que é nichada, e não é nem falando mal de uma ou bem de outra, não é nem esse o objetivo aqui, é mais para a gente entender mesmo um pouco. A generalista, na verdade, cada projeto é um aprendizado do zero, e aí depois até trazendo um exemplo. Enquanto que a agência nichada, a gente entende muito a dor do cliente e a linguagem. E aí trazendo um pouco para o exemplo aqui da MAP, né? A MAP a gente trabalha com, vai fazer 10 anos a agência ano que vem, então a gente trabalha muito, a gente tem um trabalho muito focado em saúde mesmo. E aí quando chega um briefing aqui para a gente falando sobre doença de Crohn, né? Como fazer uma campanha de doença de Crohn, maio roxo. Então, para a gente, assim, é super natural pegar esse projeto, já entender qual que é a dor do cliente, já entender um pouco mais aí do que é essa doença. A gente até brinca aqui que todo mundo tem um CRM 171, e aí a gente olha muito para isso, né? E entende muito qual que é essa dor do cliente, qual que é a linguagem que ele quer trabalhar. Então, talvez essa seja a principal diferença, já entender muito dessa questão do negócio. A generalista ela entende bastante de marketing e comunicação, enquanto a nichada entende muito de marketing, comunicação e do negócio. Então, esse exemplo que eu dei agora. Então, essa construção de autoridade não é que a generalista não constrói autoridade em nada, não é isso. Mas é que não constrói autoridade nesse assunto específico, enquanto a agência nichada consegue construir bastante autoridade com relação ao assunto, né? E aí, o que é nicho, né? Que a gente está falando tanto aqui. Então, o nicho é onde o conhecimento vira o poder e o foco vira essa vantagem bastante competitiva. Então, um outro dado aqui bastante interessante do Reportei, com mais de 8 mil agências brasileiras entre julho de 23 e junho desse ano, apontou que essas agências nichadas, né, registraram aí um crescimento médio de receita recorrente de 25% superior ao das agências genéricas. E aí, olhando muito de novo, né, para o meu quadrado aqui, a área da saúde antigamente não se investia tanto em marketing, né? E até uma outra brincadeira que a gente faz, quando a gente chegou era tudo mato, né? Então não tinha essa coisa de marketing para saúde, rede social, médico falar em rede social, isso tudo era completamente novo. Então, pós-pandemia, até durante a pandemia, né, todo mundo quis muito se posicionar, especialmente saúde. Então, trazer muito um conteúdo de qualidade, e aí foi aí também que a gente teve um crescimento bastante acelerado ali, né? Então, entendendo muito como que as marcas gostariam de se comunicar, porque até então o investimento era muito feito em relacionamento com o médico, era feito muito em experiência, focado em experiência mesmo do paciente, nem tanto, agora talvez um pouco mais. Mas aí, olhando muito para isso, né? Então, todo mundo quer se posicionar, todo mundo quer construir essa autoridade, principalmente e a rede social é muito forte para isso. Então, quando a gente olha essa evolução, né, a gente entende por isso justamente que houve esse aumento aí, esse incremento aí nessa receita recorrente. Mas aí eu estou falando especificamente de saúde, esse dado aqui é para agências gerais, né? Então, aqui só para a gente separar um pouquinho, né? O que é segmento, o que é nicho e o que é ultra nicho. Quando a gente olha para segmento, a gente tem alguns, né? Então, são bastante gerais, assim. Então, a gente tem saúde, a gente tem educação, varejo, turismo, construção, tem alguns. Quando a gente desce um pouquinho mais, sai de saúde, por exemplo, e vai para clínicas médicas. Ah, eu só atendo clínicas médicas. Educação, eu vou muito para cursos online, por exemplo. Eu só faço divulgação de curso online. Quando a gente olha para varejo, a gente tem uma série de outros também, de outras vertentes, enfim, de outros segmentos, né, dentro do próprio varejo. Então a gente olha muito, eu sou específico em moda. E aí turismo, eu só faço resort, por exemplo. E aí quando a gente desce um pouco mais, que até o ultra nicho é a grande sacada aí que com certeza vai aparecer muito em 2026, porque nos Estados Unidos as grandes agências têm olhado muito para isso, né? E aí, quando a gente desce muito para essa questão de ultranicho, a gente olha, é saúde, é clínica médica, mas é odontologia, eu só faço odontologia. Tem até uma agência nos Estados Unidos que só faz SEO para uma determinada especialidade, porque saúde é um deles, né? Quando a gente olha a saúde, a gente
consegue olhar assim, é muito amplo. Dentro de especialidades que a gente tem, são mais de 30 especialidades cadastradas. Então, a gente tem o ortopedista, a gente tem o oncologista, a gente tem uma série de especialidades, como todo mundo sabe. Mas aí são momentos diferentes que a gente tem de conversar com esse cliente final. Então, aqui na MAP, né, puxando de novo aqui para o nosso exemplo, a gente tem um grande cliente de medicina reprodutiva. Medicina reprodutiva, a gente fala muito em sonhos. As mulheres querem engravidar. Então, a gente fala muito no conteúdo sobre esse desejo dessa mulher ou dessa pessoa construir uma família, ter um filho e tudo isso. E é diferente do conteúdo que eu falo para quem busca, por exemplo, oncologia. A pessoa já está com câncer, ela precisa. Então, é outra pegada de conteúdo. É completamente diferente. Então, por isso, essa questão do ultranicho. Então, muitas vezes, e eu vejo muitas agências também que são 100% focadas em saúde. Mas há essa diferença e é bastante importante a gente olhar para isso. E aí o ultranicho é isso, né? A gente sair dessa superfície e descobrir onde ninguém chega. Então ele acontece justamente nesse ponto de encontro entre o que você ama e o que você domina e o que o mercado precisa. Aqui na MAP foi super natural eu ir para a área da saúde, porque é uma área que eu gosto muito, que eu procurei me especializar, sempre trabalhei com isso. E até a gente tem outra brincadeira aqui que a gente fala, né? A gente não vende batom, né? A gente não vende um tênis, não é um produto de consumo, é algo que a gente vai construindo. Então, são conteúdo, são criações, são campanhas que a gente vai muito mais ali conversando, construindo autoridade, pensando muito nessa experiência. Então, é algo muito, muito mais delicado, muito mais tático. Então, eu acho que assim, um conselho, se eu puder dar, é justamente esse, né? É olhar muito o que você gosta, olhar muito o que te faz feliz ali, algo que você domina, porque até uma vez uma grande marca aí de moda nos procurou, e aí quando ela me pediu para eu mandar os cases, ela falou, mas só tem case para saúde? Eu falei, a gente só faz saúde. Ela falou, poxa, eu gosto das criações, mas aí como é que faz? Então, acho que é isso, né? A gente precisa descobrir muito esse ponto de encontro. E aí, quais são as vantagens, né, que a gente encontrou aqui em nichar? Então, as indicações, né? Acho que as agências hoje elas sobrevivem e é um ponto de discussão muito nas reuniões também da Abrad, a gente discute muito isso, sobre essa coisa de ter esse fluxo de vendas muito claro, etc. Mas quando a gente olha para indicações, talvez seja a melhor forma da gente fazer negócio, né, nas agências. Então, as indicações elas crescem muito e a maior parte dos nossos clientes veio por conta das indicações. Então, a gente tem bastante indicação. Quando um médico vai procurar um gerente de marketing que a gente atende, por exemplo, você conhece alguma agência especializada em saúde? Ah, conheço, pô, procura a MAP. Então, isso é muito bom. A rapidez, né? Então, você atuar com esse mesmo ecossistema, a operação aqui dentro da agência, ela foi infinitamente mais rápido. Então, foi o que eu falei, quando chega um briefing de algo que muita gente olha e fala, putz, como é que eu vou falar sobre isso? A gente já tem aqui alguns outros cases, a gente já tem um pouco mais desse conhecimento, a gente já entende qual que é a dor do cliente, qual que é a dor desse paciente também, como que é a experiência dentro da clínica. Então, quando a gente tem uma marca que atende, sei lá, né, o caso do Fleury, aí tem mais, sei lá, 80 unidades de atendimento. A gente vai para conhecer, a gente quer entender como é que é o atendimento, a gente quer entender como é que essa experiência toda ela acontece. Então é bastante importante você entender todo esse ecossistema. E o método, né? Hoje aqui na MAP a gente tem um método próprio, que é para justamente criar essas campanhas, não que todas sejam absolutamente iguais, muito pelo contrário, mas a gente tem esse método de entendimento e saber exatamente quais perguntas a serem feitas, né? E isso implica muito em ter mais otimização. Então, é possível você aplicar esses modelos de sucesso com um novo negócio, com um novo cliente, desculpa. Então, esse cliente que faz só infusões, se a gente tiver outro cliente de infusões, por exemplo, é possível aplicar cases que foram um sucesso, que deram muito certo, para esse novo cliente, para essa nova estratégia. E aí, quando a gente atua dentro desse ecossistema, como eu falei, e até é importante reforçar aqui, esse aprendizado ele se replica. Com isso, a sua operação termina tendo
um custo um pouco mais baixo e mais condensado, né? Então você entende esse comportamento, as sazonalidades, as barreiras legais, o tom de voz, e isso reduz muito o custo operacional. Então, até para trazer um outro exemplo, né? Dentro da área da saúde, a gente tem que seguir exatamente à risca o manual de publicidade médica que foi lançado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se você não tiver esse conhecimento, você cria as peças, enfim, cria um conteúdo, e aí lá na frente ele pode ser barrado. Então, isso pode vir a uma refação, isso aumenta o seu custo operacional. Uma outra coisa é sobre sazonalidade. O calendário da saúde tem um calendário ali todo próprio, cada mês tem uma cor. Agora a gente está no outubro rosa, mês que vem é novembro azul. Então a gente tem aí dezembro laranja e tudo isso. Então, se você não entende desse todo, fica difícil até para você sugerir e criar uma estratégia para o seu cliente. Então, o nosso cliente, que é um grande cliente na área de oncologia, a gente sabe que outubro rosa e novembro azul são meses assim fundamentais para ele. Então, lá atrás, a gente já cria ali a estratégia. Ó, o que, que a gente vai criar para outubro rosa? O que a gente vai fazer para novembro azul? Então, a gente vai seguindo bastante essa risca. E aí tem muito essa coisa das redes sociais, né, que eu vejo colocar o dia do ortopedista na rede de um médico que é ginecologista. Então, quer dizer, não faz muito sentido. Então, entender sobre isso também é muito importante, né? Então, é isso, é o compromisso com o seu nicho que você precisa ter. Então, nichar exige muito compromisso, não é uma campanha, mas é um posicionamento. Então, você recusa oportunidades, como eu falei lá atrás, né, que é um pouco fora do foco, você investe no seu conhecimento e constrói a sua autoridade. Então, essa criação de conteúdo técnico específico, né? Então, experiência do paciente, compliance em saúde. Eu participo de muitos eventos do setor, então, às vezes o pessoal olha e fala: o que você está fazendo aqui? Eu estou, tipo, numa palestra do oncologista, às vezes eu não estou entendendo muito ali tecnicamente, mas eu sei o quanto aquilo é importante e o que eu posso trazer depois de legal para o paciente. Então, participo de várias palestras técnicas e tal, e todo o time da MAP tem bastante conhecimento em saúde, vieram de saúde. Então, tanto a nossa diretora de conteúdo quanto os nossos dois diretores de criação, eles já vêm da área da saúde, né? Então já sabem exatamente qual que é o conteúdo que tem que ser criado. E falar a língua dos médicos, né? Acho que isso que é importante também, entender ali o que os profissionais da área falam. Então, semana da enfermagem, pô, vou trazer aqui. Então é a mesma coisa com varejo, né? Tem que entender muito ali do que você vai falar, se você atua ali com vendendo, eu só vendo tênis branco, por exemplo. Então é entender quem que usa o tênis branco, quem que é a pessoa que usa o tênis branco, o que que ela gostaria de ouvir ali, o produto que ela vai usar para limpar o tênis. Então acho que isso que é bastante importante aqui. E os profissionais que dominam o setor, como eu falei. Então os nossos diretores aqui eles têm perfeito conhecimento e se posicionam e enfim, já tem esse conhecimento aí bastante amplo. E aí, olhando para um outro dado, né, da Edweek, que é bem recente, as agências líderes em faturamento, 68% operam no modelo nichado. Então, é um número bastante relevante. Eu acho que depois também dá para a gente discutir um pouco mais. Então, acho que o segredo não está nem em fazer tudo para todos, né, mas em fazer o impossível para poucos e ser lembrado por isso. Então, como eu falei, essa coisa da indicação é muito importante. Para a gente aqui na MAP, é fundamental. Né? Então, a gente não escolheu nenhum território. E, a gente escolheu um território, desculpa, não um limite. Né? Então, isso não vai limitar o atendimento da MAP, mas a gente escolheu um território. E a gente não se fechou para isso. A gente quer se tornar cada vez mais referência no que tange aí a saúde, né? E aí eu trago aqui um pouco desse nosso posicionamento que a gente traz nas apresentações, que talvez possa ajudar aí também. Então, na saúde, estar presente não basta, né? A gente precisa ser lembrado pela confiança, credibilidade, experiência que entrega. Acho que é muito assim, né? Ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer uma ressonância, que eu tô com um problema no joelho aqui, tô sentindo uma dor, vou ali fazer uma ressonância. Na verdade, não é isso, né? Você precisa ir construindo essa confiança para que quando o paciente precisar, falar, puxa, eu preciso fazer uma ressonância. Lembrei que eu vi um conteúdo super bacana do médico tal, vou procurar, vi que o meu convênio aceita. Então, são várias nuances, né? Não é uma coisa assim tão simples de ser simplesmente entregue e discutido. Então, aqui a gente cria mais do que essas campanhas. A gente quer criar, na verdade, a gente cria conexão humana, experiência e resultado tangível. Eu falo muito sobre experiência, porque lá atrás, no Fleury,
quando a gente fez uma mudança de marca, que eram 14 marcas, e aí, vamos fazer um projeto de branding para ter uma marca única. E a gente pensava muito na experiência do paciente, né? O Fleury é referência em medicina diagnóstica, e essa marca é isso, né? Você acorda, você fica ali 12 horas em jejum, você quer chegar e ser atendido. Então, às vezes não é tão simples, né, de você ser atendido, ter uma fila e tudo. Então, como que você melhora essa experiência? Como que você pensa nessa comunicação? Como que você pensa em como dar subsídios ali para o paciente ter essa informação, poder justamente entender que ele está ali, mas que tem alguém olhando por ele, né? Um médico que conversa com olho no olho, tem muita reclamação, né? Médico de convênio atende em 5 minutos, fato, atende mesmo, mas será que o consultório também, a secretária, ela é próxima? Então, tudo isso a gente olha com bastante cuidado, não é só essa questão da comunicação, mas a experiência. Então é isso, né? Comunicar saúde exige muito mais, né? Exige muito cuidado. Então, na saúde, cada palavra importa, cada imagem transforma e cada experiência gera confiança, né? E aí fica aqui uma provocação até para a gente já começar a discutir. É mentira que tinha 85 slides, lógico. Então, se a sua agência fosse conhecida por uma única coisa, qual seria? Né? Aqui a gente busca muito isso, ser reconhecido mesmo nessa questão de saúde. A gente ainda não desce muito para o ultranicho, mas a gente tem uma especialização bastante grande em medicina reprodutiva, por exemplo, que a gente já atende aí há pelo menos 6, 7 anos. Então, de medicina reprodutiva, a gente super se garante. Então, com certeza, se a gente partir para um próximo cliente, é bastante nisso que a gente vai se focar. É isso, tem aqui meu contato para quem quiser, LinkedIn, etc. Tem um grupo lá também que a gente pode trocar. E eu vou deixar aqui na tela o QR Code para responder a pesquisa de satisfação enquanto a gente vai trocando ideia. É isso, Thaís, obrigada. Falei rapidinho aqui para a gente ter tempo de conversar e todo mundo almoçar e ninguém me xingar. Não, foi ótimo, Caio. Eu achei super interessante a sua visão. E eu já vou abrir a fila de perguntas aqui com uma. Então, enquanto você foi falando, fui pensando em várias situações aqui. Como que você faz para trazer diferenciação e inovação? Porque muitas vezes, quando a gente está num nicho, eu penso, por exemplo, eu tenho uma indústria de doce de leite que eu atendo há 10 anos. E tem algumas Uhum, datas que todo ano vai ter aquela data. Eu tenho que pensar em como trabalhar de uma forma diferente do ano passado. E isso já sim. gera um esforço. E aí, se eu tivesse vários clientes desse mesmo nicho, ou, né, não precisaria ser de doce de leite, mas indústria alimentícia, como fazer para trazer essa inovação, para refrescar, para criar diferenciação? É uma ótima pergunta, assim. Aqui para nós, por exemplo, como eu falei, né, datas assim super importantes. Então, Outubro Rosa. A gente não tem muito como escapar de determinadas informações. Então, o que que é importante no Outubro Rosa? É falar sobre mamografia, sobre prevenção, sobre tudo isso. O que a gente vai olhando muito é sobre como que as coisas vêm acontecendo, né? Então, a gente sabe que hoje a oncologia, por exemplo, cada vez mais mulheres mais jovens têm tido, enfim, tem aparecido aí com câncer de mama, né? Tem sido diagnosticada, tinha fugido da palavra, tem sido diagnosticada com câncer de mama. Então, assim, o que que a gente traz para essa campanha para dar um refresh, né? Justamente isso. Então, mudou ali agora a ANS, né? Já a Anvisa mesmo já falou, não, mulheres de 40 anos já podem fazer a mamografia. Então, é nisso que a gente vem olhando. Eu acho que a inovação está muito nisso, né? Em olhar muito essas mudanças que vão trazendo aí para o nicho e de que forma que a gente pode ir construindo narrativas mais interessantes para isso, né? E até a própria IA, né? Que a gente usa e que a gente, claro, usa com muito cuidado, né? Porque é isso ainda, acho que é algo que está sendo construído, mas é olhar muito e estar muito atento para essas mudanças do seu mercado mesmo. Então, ir olhando para isso e ver como que a gente consegue construir para nada ficar sempre igual, né? Para todo ano a gente sempre falar a mesma coisa e tal. Claro que tem alguns assuntos que a gente fica um pouco desesperado aqui, que fala, putz, não aguento mais falar sobre isso. Dia do médico é um.
Acho que a gente, em 9 anos trabalhando com o Dia do Médico, até brinco que eu falo, tem umas datas que eu tenho vontade de sumir e voltar depois do dia 18 de outubro, porque assim, você precisa ir construindo o tempo todo narrativas e tal, diferentes, né? Mas eu acho que é isso, é sempre pesquisar muito sobre o seu nicho, até, por exemplo, você deu o exemplo de doce de leite. O que que mudou na fabricação? O que que, de repente, você pode contar para o cliente final, o que, que foi colocado ali de outro ingrediente que agora o doce de leite está mais incrível, ou a embalagem, ou o que o próprio, como é que fala, a agência que regula isso, né, de alimentos e tal, o que, que mudou ali. Então a gente sempre busca esse tipo de inovação para a construção dessas narrativas. Legal, bacana, cara. Deve ser um desafio absurdo. Tem um pessoal mandando aqui no chat, vocês não querem abrir o microfone, pessoal? Kátia, Ivan? O Ivan não vai falar que ele é meu sócio, ele é menino, ele não vai poder falar. Eu Mentira, vou ler Bom aqui dia. para você Bom as que dia, tudo chegaram, bem? mas. Ah, pode falar, Kátia. Eu ia ler as tudo mensagens que bem, você tinha Kátia? mandado. Eu passei aí, mas eu posso falar também, não tem problema nenhum. Muito prazer. Primeiro, Carol, obrigada, muito esclarecedora a sua apresentação. Essa é uma questão que me pega há muitos anos. Eu atuo na área de publicidade e propaganda já há mais de 30 anos e já trabalhei em diversos segmentos, em diversas agências, né? E aconteceu exatamente o que aconteceu com você na área da saúde, aconteceu comigo no agronegócio. Mas isso a gente está falando de coisa de 20 anos atrás, né? A gente trabalhei no corporativo nessa área, aí depois eu fui para uma agência que algumas outras pessoas também trabalharam nesse segmento, e acaba que é uma questão de afinidade, eu entendo. Só que hoje, pelo que a gente acompanha no mercado, não é mais uma questão de afinidade, né? Agora, eu queria entender de você como é que fica essa questão da ética na propaganda, que a gente tanto preserva, né? A gente não podia atender clientes do mesmo segmento, eu não atendia duas empresas de fertilizantes, por exemplo. Eu poderia atender uma de fertilizante e uma de herbicida. E agora, e como é que fica essa questão, porque dos segmentos, né? E eu queria saber se você atende clientes de segmento, como é que você trabalha isso? Tá, legal, Kátia, obrigada pela pergunta. Então, assim, medicina reprodutiva, a gente tem no contrato uma cláusula de exclusividade, porque antes nós atendíamos, por exemplo, o principal concorrente desta marca que a gente atende hoje. Então, até por mim e pela equipe, não seria ético da nossa parte atender os dois principais players, de medicina reprodutiva do Brasil, não faz o menor sentido, né? Então, acho que é bem isso que você falou, né? Como diferenciar? Eu acho que, assim, a saúde, como eu disse ali no começo, são milhares de especialidades. Se eu atendo um ortopedista, eu posso atender um oncologista, eu posso atender um gastro, por exemplo, e por aí vai. Então, eu acho assim, tem muito essa questão de contrato de exclusividade e ter bastante cuidado com a equipe. Então, se você tiver como dividir a equipe, né? Porque tem também agências que tem uma agência aí que atende Itaú e atende Bradesco, por exemplo. Então, como é que eles fazem? O mesmo time que atende Itaú não é o mesmo time que atende Bradesco. Eu imagino que seja assim. Aqui, por exemplo, é assim. Quando a gente não tem esse contrato de exclusividade, quando a gente entende que não vai dar problema sob o ponto de vista de estratégia e de resultado e de trazer outra coisa de outro cliente para usar. Então, eu acho que é isso. O dono da agência e até o time precisa ter bastante cuidado e bastante ética e profissionalismo para falar, não, eu não vou pegar o que está lá pronto e vou trocar só o nome da marca, porque cada marca também fala diferente, tem uma maneira diferente de se posicionar, né? E essa questão de identidade também. Mas sim, é difícil e nós temos contratos para, a depender do cliente, a gente tem a cláusula de exclusividade, sim, para atender só aquele cliente, porque também é isso que eu falei, não seria ético da nossa parte atender os dois principais players. E até atendendo o grupo Fleury, eu não vou atender o grupo DASA, por exemplo, porque aí teria também essa questão, né? Já houve procura, já teve procura de falar, poxa, vocês fazem um trabalho legal ali, não dá para atender a gente aqui, olha, não posso. Mas aí é analisar contrato,
é falar com o jurídico também, né, da sua agência ou quem presta consultoria, para chegar num ponto comum. E eu acho que o principal também é a gente ter transparência com o nosso cliente, né? Transparência, assim, 100%. Aqui a gente é bastante transparente com isso. Até quando houve, a gente vai sair de um cliente para outro, a gente tomou bastante cuidado para fazer essa transição e conversamos muito com outro cliente e com o atual. Então, assim, poxa, vocês atendem o cara ali, como é que faz? Então, a gente tem que tomar realmente bastante cuidado, mas é bastante importante essa pergunta justamente pela ética mesmo. Ok, obrigada. Obrigada a você. Você deixou o Ivan de castigo aqui, mas ele fez uma pergunta, ó. Ser Ser nichado é nichado. usar trabalhos de nichos muito diferentes? Olha, aí depende muito do que você quer, né? Para essa construção de autoridade, a gente busca muito esse nicho na saúde. Então, se hoje um supermercado me procurar, eu não sei nem se eu saberia fazer campanha para um supermercado. Então, eu olho muito para o mercado da saúde, né? Eu com certeza não iria olhar lá o que rege a publicidade de supermercado, o que pode, o que não pode. Eu ia ter que sentar, estudar. Isso leva tempo, isso leva ali para o cliente. Não é legal também, né? Claro, a gente entende de comunicação e de marketing, mas é isso que eu falei. Eu sou especialista em saúde. São mais de 20 anos olhando para esse mercado. É, eu não é nem questão de negar, mas o próprio cliente, ele olha, quando olha nosso portfólio, que seja de outro segmento, vai falar, não é bom, né? Talvez a gente valha a pena olhar para uma outra agência que faça essa entrega mais generalista. Legal, bacana. Pessoal, tem mais alguém? Tem perguntas? Um por vez, né, Thaís? Fala um por vez. É, um por vez. Eu acho que você alugou um triplex na cabeça das pessoas, entendeu? Tá todo mundo Hum. agora com a cabeça fervendo. É isso que tá acontecendo. Eu realmente fiquei bem, impactada, assim. Como que você enxerga, enquanto ninguém manda aqui, vou perguntando para você, Carol. Bora, bora. Como que você enxerga a construção desse nicho, além dessa aptidão natural da agência, da especialização? Porque, por exemplo, a área da saúde foi um golaço que vocês fizeram, né? A saúde vai existir para sempre, as pessoas vão, talvez, fazer pequenos ajustes no que está mais, em alta, o que está sendo mais procurado, né? Imagino que, por Sim. exemplo, medicina reprodutiva, como você falou, deve ser uma área relativamente nova, né? De algumas décadas, talvez, para cá. Mas como você sugere a construção desse nicho olhando a longo prazo para que não fique, por exemplo, resorts no Nordeste? E se de repente o Nordeste não é mais uma área que está recebendo turista? É, hipotético, né? É, eu, não, mas eu acho que assim, é perigoso, né, Thaís? É perigoso. Porque construção de uma agência nichada é bastante perigoso, porque pode chegar, é isso que você falou, pode saturar. Vai chegar um dia ali, satura, e aí como é que faz, né? A gente aqui, por exemplo, a gente vai tomando bastante esse cuidado, e de fato a área da saúde é isso, né? A saúde no Brasil, por exemplo, é uma das melhores do mundo, né? Tanto sob o ponto de vista de atendimento, SUS e etc. Mas aí o que acontece? Em outros países não existe marketing para a saúde, porque eles não fazem propaganda, eles não fazem marketing, não fazem comunicação. Mas o que a gente olha muito também, né? A gente olha outros, essa coisa do ultra nicho, né? Então, pode acabar ali o resort no Nordeste, mas eu vou ter o meu outro nicho ali, né? Que é resorts. Vai ter o resort em outro local, no Canadá, sei lá. Vai ter o resort na Alemanha. Então, eu acho que o tempo todo você precisa estar conectado com o seu mercado e entender muito dessas mudanças, né? A saúde vem passando por grandes mudanças, assim, então, verticalização da saúde, que o pessoal fala, então o que é isso, né? Os planos de saúde agora constroem hospitais próprios e aí fala para o paciente, você só pode ser atendido aqui agora. Então, várias seguradoras fizeram esse movimento e tiveram problemas, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente olha também não só para a indústria farmacêutica, a gente já tem alguns cases para a indústria farmacêutica, mas a gente olha também para esse mercado
que eles chamam de medical, como é que é? Medical advice, que são os produtos, né? Então, você vai fazer um exame, tem o cara que fabrica o estetoscópio, tem o cara que fabrica sei lá, o negócio de olhar no ouvido ali. Então, eu acho que é ir buscando também esses outros mercados, onde outras pessoas não atuam. A gente teve na feira da Hospitalar esse ano, que é em maio, que é a maior feira que tem, né, do Brasil, assim, é uma das maiores do mundo, vem grandes empresas e tal. E aí, quando você olha a comunicação de outros, que não seja só clínica médica, como a gente vinha olhando muito para isso, essas empresas que produzem, né, os insumos e os produtos hospitalares, eles não têm comunicação. E aí, quando você chega e fala, eu faço isso aqui, fala, nossa, é verdade, existe isso? Pô, claro. E são grandes empresas, tá, Thaís? Não são empresas pequenas, assim empresas gigantes, multinacionais e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa olhar muito o mercado e ir buscando maneiras sempre de diferenciar, de diferenciação, né? A gente criou um produto aqui na MAP que chama MAP Conexões. O que é o MAP Conexões? É a gente trazer o relacionamento médico muito próximo. Então, eu tenho a minha marca, eu trabalho para essa marca, a MAP trabalha para essa marca, e aí, por meio do MAP Conexões, eu vou levar essa marca até o consultório do médico. Eu vou falar com esse lead direto. Porque médico é isso. Ele não vê e-mail, ele não vê WhatsApp, principalmente quando se trata de uma divulgação. Então, eu vou levar um especialista em saúde para levar essa marca. Então, eu vou falar sobre FIV. Para quem? Para ginecologistas. Eu vou lá falar sobre o Fertigroup. Nem sei se eu podia falar isso aqui, mas enfim, falando o nome do cliente. Mas eu vou falar sobre o Fertigroup, sobre FIV, sobre a marca Fertigroup dentro do consultório do ginecologista. Então a gente vai procurando também maneiras de criar produtos e se diferenciar um pouco mais no mercado. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. B2B, daí governo também, tipo licitação, se o Conselho Federal de Medicina abrir uma licitação, vocês entram ou não? A gente entra, mas assim, por exemplo, eu nunca fiz licitação. Eu acho que tem que ter um especialista para fazer licitação, porque é bastante difícil. A gente participou uma vez, até acho que a Ju tá aqui, mas foi assim super difícil. A gente ficou doidinha e eu falei, não, calma, eu gostaria muito de fazer as campanhas para o Ministério da Saúde, por exemplo. Sabe essas que você vê até no posto de saúde? Eu falo, puta, tem tanta coisa legal para você trazer para essa população também que é um pouco mais carente de informação, né? Então a gente olha muito para isso, quais são os materiais, como é que a gente chega ali, como é que a gente consegue construir essa narrativa. Então é olhando o tempo todo para o mercado. Eu sigo páginas aqui, tipo, que nem deveria seguir, talvez, mas assim, é tudo muito focado em saúde, o que mudou, o que não mudou, sociedades, médicas, para a gente usar no nosso trabalho mesmo, né? No nosso dia a dia. Nossa. Júlia mandou uma mensagem aqui. O posicionamento de qualquer negócio implica numa escolha. Isso facilita como encontrar seu público-alvo, porque você saber onde deve e não deve estar. Você sabe onde deve e não deve estar. Isso pode ser considerado uma vantagem competitiva. Você percebe essa vantagem? Sim, sim, de você se diferenciar, né, é uma vantagem. Enquanto que para alguns lugares, algumas empresas, a gente já teve caso aqui também, né? Não são tudo flores, né? A gente tem aqui os nossos percalços também de quando há uma mudança assim de uma equipe, alguma coisa, e a gente já está atendendo aquele cliente, da pessoa olhar e falar assim, olha, eu acho que eu quero uma agência maior, generalista e tudo mais. Não quero só uma agência que fale só sobre saúde. Tá bom. Então, mas aí eu sempre fico pensando nessa questão, né? Porque existe muito tempo né? Quando a gente fecha um negócio aqui, todo mundo tem, a gente sabe como é que é. Quando a gente fecha, tem todo o processo de onboarding do cliente, tudo isso. Então, esse processo que você vai construindo de entender o negócio, imersão do cliente, tudo isso, às vezes demora muito, né? Agora, quando você já é especialista, isso tudo é muito mais rápido, obviamente. Então, quando o cliente joga uma dor para você, você já rebate, podemos fazer assim, podemos fazer assado. Então, eu acho que essa é a nossa principal vantagem, assim, também, além de mostrar resultados, assim, tangíveis, né? A gente olha muito para
as agências hoje, algumas que eu vejo que tem lá, né, do tipo, eu consigo trazer 1 milhão de consultas para você e você vai gastar R$ 1.000 só por mês com tráfego pago. E eu falo para os clientes, gente, é mentira. É mentira, não tem como, não tem como. Ninguém é impactado por um anúncio de saúde e fala, eu vou no médico. Putz, verdade, vou lá no médico. Você não está vendendo um tênis, você não pode banalizar assim a coisa. Então, esse entendimento é muito importante, né? Depende do que você está fazendo. Então, agro, por exemplo, né? Como a Kátia falou aqui, agro passou por milhares de mudanças, e aí tem muita coisa dos agrotóxicos, né, que mudou a pele disso, daquilo. Então, eu acho que isso precisa estar muito construído dentro de quem está fazendo essa comunicação, né? Precisa estar muito enraizado isso, né? Então, de alguma maneira, você precisa trazer essas informações para o mercado. Tô cheio de Posso fazer perguntas. uma consideração? Tem Vai lá, pergunta aí? Kátia, vai lá, vai Ah, lá. então, não, eu só queria fazer uma observação aí, assim, assim, é uma consideração. Eu sei que isso não é um debate, né? Eu ainda não tenho a minha opinião formada a respeito, por isso que eu estou aqui entendendo. É claro que eu agora não trabalho mais em agência, eu tenho uma consultoria em planejamento estratégico. Eu vou um Legal. passo antes, Boa. né? Eu acho que o que está faltando, infelizmente, no nosso mercado, eu não estou falando em um mercado ou outro, as pessoas não estão pensando estrategicamente o negócio, né? Quem está pensando, Concordo. assim, salvo grandes agências que têm essa preocupação, a gente vê uma comunicação tão banal, tão sem estratégia, tão sem estrutura, que isso me preocupa muito. Eu ajudei na verdade, foi uma ajuda para uma prima minha que abriu uma clínica de estética aí em São Paulo. E ela estava precisando de um help no sentido, por onde que eu vou, o que que eu faço, quem que eu chamo? Cara, o que apareceu de agência nichada, de estética, mas assim, eu falei, olha, até que ponto? Cara, tudo bem, a clínica dela é em Moema, mas o cara atende a rede daquela da Ana Hickman, que eu não lembro mais. Me assusta um pouco isso, sabe? Eu Sim, sim. entendo, Carol, que você, claro, sua agência é mais estruturada, você tem condições de estruturar a equipe, cara, mas uma conversa de café vaza uma estratégia, né? É difícil Uhum. você manter isso. Então, agora, também, eu tenho um outro cliente que eu faço a parte de planejamento estratégico desse cliente, que é na área de radiologia odontológica, e a agência dele, que é completamente nichada no segmento. Só que ela trabalha por região. Por exemplo, ela não atende nenhuma outra clínica de radiologia odontológica no Vale do Paraíba, que é onde eu moro. Mas ela tem Tá. cliente no Nordeste, no Sul, ela tem cliente no Brasil inteiro. Beleza? Então, eu acho que a gente tem que estabelecer alguns critérios, né? E que sejam muito bem definidos para que realmente a gente não esbarre nessa. E não só na questão da ética, eu acho que a questão também da falta de criatividade, porque você atender o que eu falo, a gente que trabalha na comunicação, a gente entende de tudo um pouco e nada profundamente de tudo, né? Então, eu já atendi Sim. médico, já atendi ginecologista, já atendi clínica de radiologia odontológica, assim como faculdades. Então, só que qual é a vantagem que eu vejo nisso, no meu posicionamento? É você conseguir levar de um segmento para outro ideias inovadoras. Entendeu? Uhum, Então, assim, eu uhum. trabalhei na área de ferramenta elétrica um tempo, numa multinacional. Cara, tanta coisa a gente fez lá, eu aplico essas ideias que eu tive naquele segmento para outros e dá super certo. Então, eu Sim. queria só colocar isso na mesa, assim, porque eu acho que as duas coisas têm as suas vantagens e desvantagens, né? E que realmente o fato, eu não questiono tudo que você colocou na apresentação, Carol. O fato de você ter uma rentabilidade maior, você ter uma profundidade maior, porque quando você entende a dor eu acho que esse é o grande lance, você entender a dor do seu cliente, é muito mais fácil você criar uma conexão, uma sinergia com ele. E é Sim, muito mais sim. fácil você entregar resultado, né? Exato, exato. Mas eu ainda vamos considerar também que existem outras nuances aí que a gente precisa ficar atentos também nessa Não, eu acho questão. que tem várias, né, Kátia? Super bem colocado, assim, eu concordo muito com você, né? Eu acho que a gente tem que
ter isso, né? Essa questão de se aprofundar, porque eu eu estava dando o exemplo dessas agências, né? Como é que você promete que um consultório vai ficar cheio com tráfego pago? Não existe isso. Não existe isso. Eu tenho um cliente aqui que ele está sempre o tempo todo, mas não trouxe resultado, mas não Tá, vamos olhar as métricas. Vamos olhar as métricas. E eu falo para todos os clientes aqui, eu não vou fazer tráfego pago para você e amanhã sua clínica vai estar cheia. Isso não vou trazer. Eu não vou trazer. Eu vou construir a sua autoridade, eu vou melhorar a sua experiência do paciente, que isso é fundamental. Então ele chegar lá, porque é isso. A saúde é isso. E eu vivo e respiro saúde há 20 anos. Então eu olho muito para isso. E é o que você falou, né? Eu acho que precisa também ter esses cuidados. Eu não vou atender agora a maior grupo de oncologia e aí ir atrás do meu antigo trabalho, que é o AC Camargo. Falar, vou trabalhar para o AC Camargo também, tudo que eu vou aplicar ali, que eu estou aplicando ali com outro cliente, vou aplicar aqui. Não, tá errado, não pode. Porque é isso, cada um se posiciona de uma forma, por mais que seja do mesmo nicho, do mesmo segmento, do mesmo ultra nicho, cada um tem uma maneira e eu acho que é isso, né? A estratégia está nesse lugar. É olhar para o que cada um faz e descobrir ali qual que é o principal, aonde que a gente pode atuar. E criar estratégia mesmo. Aqui a gente cria estratégia para cada tipo de trabalho. O grid de rede social, né, que a gente faz. A gente não faz assim, bota aí qualquer coisa. Não, tem toda uma estratégia, tem uma conversa, a gente entende o que mudou, o que não mudou. Poxa, medicina reprodutiva, eu tô falando com o sonho das pessoas. Tem mulher que investe 30, 40 mil para engravidar. Eu não posso simplesmente falar assim, ai, vem aqui fazer sua FIV. Não, de jeito nenhum. Então, é esse cuidado que a gente vai tendo, assim, e vai construindo, que talvez a experiência vai nos mostrando isso no decorrer dos dias, da vida, enfim, dos anos, né? Thaís, você queria falar, né? Eu quero, e também tem pergunta das meninas aqui no chat. Kai, eu queria saber, a tua agência hoje, ela trabalha remoto ou é presencial? Eu fiquei pensando no desafio de contratar pessoas especializadas ainda ou de treinar. A gente tem, esse ano a gente passou para o modelo remoto, porque a gente ficou bastante tempo ali com escritório físico e tal, mas tem pessoas muito boas no Brasil e no mundo todo. Hoje tem uma pessoa que trabalha com a gente, que ela está na Espanha, que já trabalhava com saúde, está na Espanha, não sei se ela está aqui, Lô, um beijo para você, mas ela está, enfim. Então, assim, a gente tem as meninas, tem gente do interior, eu acho que o desafio é justamente esse, né, Thaís? A gente aprender como se conectar com essas pessoas, como estar conectados com eles, né? Então, a gente tem as reuniões de time, a gente tem as reuniões, a gente está o tempo todo se falando, e não são reuniões longas, né, daqueles memes de, ai, meu Deus, mais uma reunião. É 15, 20 minutos, e como cada um já tem o seu quadrado, sabe exatamente o que precisa fazer. Obviamente, quando a gente tem campanhas maiores e tal, a gente se reúne, conversa muito, etc. Tem o time daqui de São Paulo, mas tem hoje pessoas também espalhadas no Brasil inteiro, que eu acho que é super legal isso, porque os nossos clientes são nacionais. Então, a maneira como eu comunico oncologia em São Paulo é diferente da maneira como eu comunico oncologia no Amazonas, por exemplo. E ter uma pessoa do norte ou do nordeste aqui é muito importante, porque lá eles não têm tanta informação, lá o número de clínicas é infinitamente menor, a informação demora um pouco mais para chegar. A gente sabe, saúde é isso, tem várias barreiras, né, geográficas. Então, acho que ter também pessoas que falem a língua do lugar é super importante, assim. Por isso que a gente tem esse time tão diverso aqui na MAP, né? Ah, que bacana. É, vamos lá. A Simone e a Júlia perguntaram aqui. Simone, você quer abrir o microfone? Você é a próxima. Boa. Ó, eu vou abrir a câmera, mas eu tô de roupão, gente, que tá Ai, frio, que delícia, tranquila. Simone. Tá É, maravilhoso. Tá Olha aqui. maravilhoso. Ai, que gostoso esse roupão, hein? Quentinho. Ai, tô aqui quentinha. Ai, Carol, tava ouvindo você falar, né? Putz, a minha agência, a Espiral, ela nasceu nichada 18 anos atrás, né? Que legal. Então, ela já nasceu assim para trabalhar projetos de impacto social no digital, foco só no Hum, digital. muito bom. Imagina, 18 anos atrás, né? E já no tipo, segundo principal cliente da gente entrou foi a Fundação Dorina.
que aí chegou e falou assim: tá, que maravilhoso, projetos de impacto social no digital. Vocês fazem isso tudo para pessoa cega? 18 anos atrás. Então, Porra. aí aquela paulada, né? Então a gente viu ali a oportunidade de nichar não só em projetos de impacto social, mas com acessibilidade digital, tá? Que Uhum. é preparar tudo do digital para ser acessado. Pessoas cegas, Sim. pessoas surdas, mobilidade reduzida, neurodivergência, né? E aí esse acabou sendo o meu desafio de vida, inclusive, né? Casei com um tetraplégico, assim, abracei, né? De um jeito. Abraçou mesmo. E aí eu fico, né, pensando assim, você trazendo essas coisas, né? Acho que até compartilhando um pouco para entender o que que você pensa nisso, os nossos dois grandes desafios são vários, né? Mas no momento, é assim, como que a gente tem tido muita dificuldade em competir com agências generalistas que não têm as especificidades que a gente tem, de entender todas as normas, a ABNT, as WCAGs, blá, 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 né, e a agência vai lá e fala: puxa, a gente faz comunicação inclusiva, achando que, né, só colocar ali, aplicar a linguagem inclusiva, a presença está ok. Então, não tem especialistas, não tem investimento em treinamento. A gente entra, né, na presença das redes sociais de muitas grandes organizações de projetos de impacto social, a gente vê erros crassos, assim, absurdos de posicionamento em Eu sei. relação à linguagem mesmo, né? O jeito Sim. é vídeo sem legenda, achar que não precisa de Libras, porque botou legenda, não precisa de Libras. E aí, quando a gente entra nessas brigas, né, que tem um orçamento um pouco mais diferenciado, e a gente abre, né, inclusive, os nossos orçamentos, aí vira e fala: então, a gente adoraria, né, mas olha, a gente acha que não precisa trabalhar com tester com deficiência, né, então, não sei por que tem essa linha aqui, a outra agência não mandou, né, não tem necessidade de envolver pessoa com deficiência. Então, assim, a gente tem, eu não sei você, né, nessa área de saúde, porque a gente realmente nunca trabalhou com essa transversalidade, deveria, né, porque como é que a gente fala de saúde sem ter acessibilidade digital? Não tem Sim, como, sim, né? sim. Eu não sei esse desafio, como que vocês fazem para essa venda da especificidade de vocês? Que é uma coisa que, Tá. assim, a gente coloca os cases, mas a gente tem batido muito, né, com essa relação das agências mais generalistas que colocam um atendimento que não tem o conhecimento que a gente tem, não colocam a equipe que demanda aquele projeto e leva o projeto e pronto, entendeu? Sim. Não, super importante falar isso, Simone. Eu acho que assim, ó, é, a gente tem sofrido um pouco com isso também, né? Por quê? A generalista, geralmente, e principalmente saúde, a gente, não sei você, mas aqui a gente trabalha com um nicho que não acredita ainda muito em marketing e comunicação e investe pouquíssimo. A gente faz campanha assim, às vezes com 500, R$ 600. A gente não tem assim R$ 5.000 para trabalhar, uau. Às vezes, eu quero fazer campanha com influenciador. A gente vai procurar ali o micro influenciador, mas é aquele cara que fala só sobre a doença. A gente não vai atrás da Virgínia, né? Claro, que não faria nenhum sentido. Primeiro, que não tem verbo e também porque não faz sentido. Mas assim, eu vejo também muitos ex-clientes que trocaram a MAP por uma agência mais barata, generalista, e que sim estão sofrendo com essa entrega de conteúdo e com entrega de um monte de coisa. Então, assim, como boa escorpiana que sou, é o famoso minha vingança será maligna, né? Do tipo, Mas eu te disse, eu vocês te vão, disse. eu te avisei que ia dar ruim isso aqui. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Eu acho que é como a gente valoriza o nosso trabalho, né? Então, é o tempo todo trazendo cases mesmo de sucesso para ganhar o projeto. E tem muito essa questão do preço. Como a gente é muito especialista, eu não cobro o mesmo valor que uma agência muito pequena que atende todo mundo cobra. Então, a gente termina Exato. perdendo muito por essa coisa de preço, porque ainda as pessoas não entenderam que o barato pode sair caro, principalmente em comunicação tão direcionada como a sua, por exemplo. Então, a gente tem que olhar muito para isso, né? Como vender o nosso peixe? A gente precisa saber vender o nosso peixe bem. Então, esse ano eu estou super focada nisso, assim, fazendo até consultoria e tudo mais, para como vender bem o meu peixe.
porque eu acho que é isso, né? Mostrar para as pessoas o verdadeiro valor disso, porque não é simplesmente o FII, não é simplesmente isso. Então, ou até a gente começar a dividir um pouco algumas etapas do projeto. Então, ó, eu faço a estratégia aqui, custa isso. Eu faço a parte da ação, custa isso. Então, tentar ir dividindo isso para não chegar ali, ó, custa 20 pau para o cliente. Ele fala, puta, 20 pau? O cara aqui tá me cobrando 1.500 e falou que entende dessa comunicação aí, como é que você está cobrando 20? Fala, não, veja, então eu acho que é talvez a gente pormenorizar um pouco mais os produtos, mostrar um pouco mais essa questão do case, dessa coisa do sucesso, desse conhecimento todo. Pô, trabalho há 18 anos, né? Você, por exemplo, fundei isso há 18 anos, gente. Vocês estão chegando agora ali, era mato mesmo. Eu fui indo com facão aqui. Então é mais ou menos por aí, assim, sabe, Simone? Que eu vejo dessa forma, pelo menos. É isso, Thaís. Todo mundo com Beleza. fome já? Eu A almoço com as Júlia galinhas. mandou, a Júlia mandou umas dúvidas aqui. Ju, você não vai falar mesmo? Você vai ficar quietinha aí? Se não for falar, a gente segue, mas é que é gostoso quando a gente tem essa troca, né? Vai Ah, conhecer um muito, pouco mais muito. as pessoas também. Bom, mas ela colocou então aqui como equilibrar performance e empatia em um segmento que exige tanto cuidado com o discurso. Como que é o começo da Como pergunta? equilibrar performance e empatia em um segmento que exige tanto cuidado com o discurso. Pois é, pois é. A performance é isso, né? O médico, o que que ele quer? O que o dono da clínica quer? Claro, quer conversão. Quer chegar no fim do dia, o caixa dele tá ali lindo e maravilhoso. Mas os KPIs de saúde, eles são diferentes de varejo, por exemplo. Eu não olho exatamente o número de seguidores, mas eu olho para o engajamento. Se eu estou gerando engajamento, eu estou indo no caminho certo. Então, eu acho que esse equilíbrio aí é ir mostrando um pouco para o cliente, né? O que de fato faz diferença no meu segmento e qual que é a métrica que eu devo trabalhar. Ah, eu devo trabalhar a métrica de engajamento, não é a métrica de número de seguidores, porque eu não estou fazendo dancinha aqui, eu estou falando de assunto sério. Então, ter esse equilíbrio e mostrando para o cliente. Eu acho que a gente precisa também fazer um trabalho de conscientização com o cliente o tempo todo, sabe, Thaís? E contando para ele ali o que de fato importa para a área dele, porque muitos chegam sem saber mesmo o que faz diferença para a área dele. Claro, todo mundo quer o dinheiro na conta, todo mundo quer consulta, todo mundo quer ver o consultório cheio. Mas será que quando o lead bate lá para a secretária ligar, a secretária liga bonitinho? Até hoje a Manu me mandou uma coisa, atendimento humanizado. É uma brincadeira que a menina coloca lá, tipo, no WhatsApp. Olá, tudo bem? Eu sou a fulana de tal. Qual que é o valor da consulta do doutor? Aí o atendimento humanizado vem assim: Olá, bom dia. O que você deseja? Oi, meu nome é fulana de tal e eu gostaria de saber o valor da consulta. Ai, que bom que você me procurou. Qual é o seu nome? Porra, já falei meu nome, eu quero saber o valor da. Entende? Então, é mais ou menos por aí. A gente não pode simplesmente banalizar tudo, achar que tudo é igual. Acho que é isso, é ir conscientizando o cliente. Eu gerei o lead chegou para você. Se a pessoa teve interesse em preencher um formulário de medicina reprodutiva e bateu para você, pô, liga para o cara, liga para a pessoa. Oi, tudo bom? Eu sou a secretária do doutor Fulano de Tal. Vamos conversar, queria entender em que momento você está do tratamento, se você conhece. Então, assim, não é simplesmente colocar um atendimento eletrônico e achar que está tudo bem. Ah, eu vou colocar um chatbot aqui no meu consultório e vou resolver. Não. Então, precisa ter muito esse parâmetro, né, do que é, para quem que é e como que funciona. Legal. E tem mais a última pergunta aqui da Júlia, a saideira. Se você puder, inclusive, Cá, também voltar um slide aí só para a Kátia ver o seu contato e também quem quiser. É, Claro. o que ela perguntou aqui, quais erros você mais vê nas agências que tentam entrar nesse nicho sem entender as particularidades dele, no nicho de Da saúde? saúde? De É, saúde? É isso, né? Converto 1.000 pacientes, é tipo aquela coisa do pastor, né? Converto 1.000 pacientes em um dia, faço sua rede crescer em 1 milhão de seguidores. Então é isso, né? Que métrica você quer? Você quer. O médico está ali para quê? Para construir uma autoridade, para entregar um conteúdo elegante, né? Que eu falo do elegante é um conteúdo que a pessoa quer saber.
eu estou fazendo quimioterapia. O meu médico já não troca ideia comigo no consultório. Eu estou aqui desesperada. Eu vou buscar algumas fontes, né? Então, por exemplo, tem ali a Oncoguia, que é legal pra caramba, o conteúdo ali que a Luciana coloca e tudo isso. Então, é isso, né? É você entender muito o momento que a pessoa tá, ter essa empatia. Para a saúde é muito isso. Para varejo, talvez seja um outro momento. Até tem a questão da música, né? Que eu brinco. Você chega no Dia das Crianças na Americanas, tá tocando Xuxa, ou até no Natal tá tocando Simone no último volume, então é Natal. Você fala, meu Deus, eu preciso sair daqui, cara, urgente. E aí você termina não fazendo sua compra direito, né? Então, como que eu faço para passar mais tempo na loja? Então, é observar, né, esse comportamento todo. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é mais ou menos isso. Júlia, respondeu? Eu imagino que sim. Eu acho que é uma questão de posicionamento, né? Do que a agência promete também, Sim, como ela aborda. sim. E Legal. tem muitas que prometem outro tipo de resultado. Não sei se traz esse tipo de resultado. Eu sou bastante curiosa para ver os resultados, os relatórios e tudo isso. Tanto é que quando a gente traz relatórios de campanhas para os clientes, alguns olham e falam assim: ah, mas e meu número de seguidores que não aumenta? Fala, não, mas você está com engajamento de 16%, engajamento na saúde no Instagram é de 2,5% a 3%. Você está com 16%, cara. Fala, nossa, não, mas eu preciso aumentar minha base de seguidores. Para quê? Entendeu? Então, são essas provocações que a gente também, como profissional de comunicação, que a gente tem que ir construindo, né? Excelente. Deixa eu interromper aqui para ver todo mundo, para dar tchau. Boa. Cá, brigadão. Eu não sei se Jó e Ellen Su querem falar alguma coisa. Acho que encerramos já, né? Sim, Thaís, Joyce, manda aí. encerramos. Se vocês não têm mais nada para colocar, podemos encerrar. Muito obrigada, Thaís, pela iniciativa e Carol por topar o desafio de trazer aqui esse conteúdo. Acho que todo mundo aqui vai ter muito o que pensar durante a semana, né? Então, muito obrigada, Carol. Obrigada, Thaís, e um bom almoço para todo mundo. Gente, eu que agradeço a oportunidade, Thaís. Obrigada de novo. Obrigada, Jó, Suelen. Cadê todo mundo? Ah, agora eu tô vendo. Obrigada, viu, gente, por tudo. Pela oportunidade também, Ellen, que já saiu. Beijo para vocês. Boa tarde. Boa chuva. Tá bom. Acho que a Joy vai falar alguma coisa. Eu vou mandar uma pergunta no privado, então, porque não dá mais tempo, então tá bom. Você tem meu contato direto, você tem. Tá bom. Vai perguntar pessoalmente no happy hour. Vou Isso, perguntar amanhã. Gente, tá obrigada, bom. viu? Obrigadão, viu? Obrigada, viu, gente, pelo tempo de todo mundo, pela participação. Beijo grande aí para todo mundo. Beijo, Thaís. Obrigada. Obrigada, Cá. Obrigada, meninas. Obrigada pela participação de todo Beijo. mundo. Tchau, tchau. Valeu.